Glórias a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Sam, servo dessa casa, e quero compartilhar algo com vocês hoje, amém? Quantos estão com muitas expectativas para que a palavra do Senhor chegue aos nossos corações? Quem aqui hoje, na hora do seu almoço, falou: Senhor, preciso tanto de uma resposta? Senhor, acredito que teve alguém hoje, na hora do seu almoço, você se derramou diante do Senhor e falou: Pai, se a tua palavra não vier sobre a minha vida hoje, como eu preciso de algo da tua parte hoje. Seja bem-vindo ao lugar onde o Senhor fala conosco. Apenas esteja atento, não se distraia, não permita que nada tire sua atenção nessa noite. Quero ler com vocês em João, capítulo 4, versículo 43. A palavra do Senhor diz assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu rumo a Galileia. Ele aqui é Jesus. Jesus partiu rumo a Galileia, pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então, quando Jesus chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judeia e chegado a Galileia, procurou e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, ele e todos os da sua casa creram. Amém? Até aí. Glórias a Deus. Todos nós conhecemos homens poderosos nessa terra. Todos nós conhecemos homens que, com a sua palavra, têm o poder de iniciar guerras e terminar guerras também. Todos nós encontramos pessoas que, de acordo com o seu nível de importância na sociedade, para as nações e para esse mundo, têm o poder de fazer muitas coisas. Todos nós, talvez em algum momento, já fomos em alguma pessoa que nós sabíamos que a palavra dele valia em algum lugar. Talvez você foi em um lugar e você precisava ser atendido antes, e você foi naquela pessoa que você sabe que ia colocar você na frente, ou queria resolver uma situação. Você estava enroscado em uma certa situação, em um certo lugar, e você foi numa pessoa que você sabia que a palavra dele teria poder naquele lugar. Todos nós conhecemos, talvez o seu patrão, o seu chefe seja um homem que tenha poder sobre áreas da sociedade ou até mesmo da sua vida. E homens assim são respeitados. Homens que têm poder, além de serem respeitados, não são muito acessíveis. Sabemos que o presidente dos Estados Unidos tem muito poder, sim ou não? Agora, será que algum de nós aqui conseguiríamos marcar uma reunião com ele? Marcar um horário na agenda dele? Ligar lá na Casa Branca e falar: será que segunda-feira às 3h o senhor presidente pode me atender? Tá, vamos baixar um pouco o nível. O presidente do Brasil, será que você conseguiria um horário com o presidente do Brasil? Talvez exista algo
na sua vida ou no entorno da sua família que o presidente poderia resolver, sim ou não? Talvez o seu bairro seja muito violento. Você fale, se eu tivesse um tempo com o presidente, eu conseguiria pedir para ele colocar mais policiamento na minha rua. Talvez você sente falta de uma escola com um ensino um pouquinho melhor, ou a qualidade de vida de onde você mora, ou você talvez tenha alguma ideia para melhorar a economia, a saúde, a educação, a segurança do país. Será que seria possível marcar uma hora com o presidente? Agora, suponhamos que você consiga marcar uma hora com o presidente do Brasil. Então você sai daqui de São Paulo e vai rumo a Brasília. E eu acredito que você não irá com qualquer roupa. Acredito que você não irá de qualquer maneira. E eu acredito que você vai ensaiar aquilo que você vai falar antes, para não chegar lá e ficar gaguejando, até porque o tempo do presidente ele é muito curto. Alguém fala para você, o assessor dele liga para você e fala, conseguimos 5 minutos, você tem 5 minutos. Ele vai estar saindo de uma sala e entrando na outra, é o tempo do corredor que você tem para falar com ele. Então você se prepara, você se arruma, você vai rumo a Brasília, e chega lá, você entra na casa oficial do presidente, e você fala, eu vou levar uns biscoitos da minha vovó para ele, quero levar aqui um biscoitinho, um bolinho de chuva da minha sogra. O bolinho de chuva da minha sogra é muito bom, faz tempo que ela não faz, se ela estiver assistindo. Vou levar algo para presentear o presidente, e você chega ali diante do presidente, e alguém aqui gostaria de ter 5 minutos com o presidente? Alguém aqui não gostaria de ter 5 minutos com o presidente? Alguém aqui não quer participar? Nulos. Abstência da... Glórias a Deus. E de repente, brancos, nulos, indecisos, né? De repente você chega diante do presidente, você fala para ele, você dá a sua ideia para ele, e você coloca tudo que você tem para colocar para ele. Você fala, não, esse cara decidiu me receber, ele parou toda uma agenda dele para me receber, para me ouvir. Eu acredito que tem alguma importância. Eu acredito que o presidente não vai parar para ouvir qualquer um, sem levar em consideração. E de repente você fala, senhor presidente, você precisa ir lá no meu bairro, você precisa ir lá, você precisa ver como está a violência. A gente 5 horas da manhã, a gente é assaltado com fuzil para levar um celular, um absurdo. E ele fale para você, eu não vou lá, mas quando você chegar lá, nunca mais isso acontecerá na sua rua. Quantos acreditam que isso aconteceria? Gente, que igreja de pouca fé. Vamos embora. Meu Deus, o presidente não tem poder? Sim ou não? Não tem poder sobre o policiamento, sobre todas as coisas? Se ele falar que vai ter policiamento 24 horas na sua rua, não vai ter no seu bairro? E mesmo assim você acredita que ele não pode fazer? Nós vemos aqui, vamos mudar de exemplo, que a live vai cair, o robozinho vai derrubar a live ali, não vai dar engajamento não. Acho que eu escolhi o exemplo errado. Vamos usar o pastor. Suponhamos que você sabe alguma coisa na igreja que precisa de melhoria, não estou brincando, né? Nós lemos aqui o relato de um homem, que ele ficou sabendo que Jesus estava em uma certa cidade, e ele deixa todas as coisas, e da cidade de onde ele estava para a cidade onde Jesus estava, era uma média de 30 quilômetros. Naquela época não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha transporte público. Talvez esse homem, por ser um oficial do rei, conseguiu alguns cavalos, jumentos ou camelos, e ele foi andando, caminhando ali, junto com os seus servos, para encontrar Jesus. Ele tinha um pedido, e um pedido válido. O filho dele estava passando por uma necessidade, e ele gostaria muito de ser atendido. E mais ou menos 30 quilômetros, como daqui no centro, andando, mesmo que seja de cavalo, ou em cima de um camelo, não é uma viagem muito fácil.
nem muito confortável, ainda mais se pararmos para analisar como que era geograficamente aquela região. E ele chega diante de Jesus, e ele cria que Jesus poderia fazer algo. Eu acredito que você não sairia daqui e iria, por exemplo, para Salvador, para se encontrar com um especialista em uma certa enfermidade, se você não acreditasse que ele poderia fazer algo. Existem pessoas que viajam para outros estados, para outros países, para poder ter a oportunidade de ter uma consulta com um especialista que está tendo sucesso diante de uma enfermidade. Tem alguém que está tendo avanços e tudo aquilo que ele faz naquela área da medicina dá certo, e pessoas vendem casa, vendem carro, pessoas pegam todas as suas economias e vão até esse lugar, pagam milhões por uma consulta sem saber se vai ter resultado, e ninguém vai até lá simplesmente para receber um não como resposta, ou para receber um não vou ver a sua situação, ou simplesmente legal que você veio. Esse homem, ele vai até lá, até Jesus, e ele chega até Jesus, e ele coloca a sua situação, e ele faz um pedido a Jesus: eu preciso que você vá para a minha casa, eu preciso que você esteja lá, porque senão meu filho vai morrer, ele está muito doente. E Jesus simplesmente olha para ele e fala: pode ir, o seu filho vai ser curado. Como você reagiria se fosse você? Você caminhou 30 quilômetros, você descobriu onde Jesus estava, chegou diante dele, teve alguns minutos para relatar, e Jesus não vai? E Jesus não vai até você? Como você reage diante dessa situação? Será que você tem fé para acreditar no poder da palavra de Jesus? Será que a palavra de Jesus ela é suficiente na sua vida, ou você precisa de algo a mais? Talvez você está convidando o pastor ou um líder ou alguém para ir na sua casa fazer uma oração, faz tempo e a pessoa não vai, mas fala: eu orei por você, vai ficar tudo bem na sua casa. Será que você tem fé para acreditar que Jesus pode fazer algo lá, ou você precisa que alguém vá lá? Será que você tem fé para acreditar na palavra do Senhor Jesus que sai desse altar quando Ele fala que vai prover? Ou será que você precisa da palavra e mais 10 mil reais? Será que você precisa da palavra de Jesus e mais um carro? Será que você precisa da palavra de Jesus e mais um diagnóstico positivo? Será que você precisa da palavra de Jesus e mais alguma coisa? Ou simplesmente a palavra dele basta na sua vida? Quantas vezes recebemos palavras incríveis aqui, todos os cultos, todas as vezes que nos reunimos aqui como igreja, a palavra do Senhor é incrível, o Senhor nos dá um direcionamento. Será que só essa palavra basta? Ou será que saímos daqui falando: uau, essa palavra é boa, mas eu ainda preciso de algo a mais? Talvez seja por isso que nós não estamos acessando aquilo que gostaríamos, porque a palavra de Jesus não tem bastado nas nossas vidas. Legal, eu tenho a palavra de Jesus, mas eu preciso, além da palavra, um emprego. Eu tenho a palavra de Jesus, mas além da palavra de Jesus, eu preciso sair do aluguel. Eu preciso quitar meu apartamento, eu preciso do meu relacionamento, eu preciso de um parceiro, de uma companheira, eu preciso da palavra de Jesus e mais alguém. E eu quero falar sobre o poder da palavra de Jesus. A palavra de Jesus tem poder. Nós falamos sobre homens poderosos que reinam e que dominam sobre essa terra, onde as suas palavras são válidas até um certo lugar, até uma certa geografia e até um certo momento, mas tudo com base nessa terra, no físico. A palavra de Jesus, ela transcende o físico, ela vale sobre todas as nações, todos os governos, e ela é eterna. A palavra de Jesus tem o poder sobre a vida espiritual, sobre o âmbito espiritual. Nós lemos na palavra que demônios obedeciam e respeitavam a palavra de Jesus. Jesus, a sua palavra tinha poder sobre a morte, sobre a doença, sobre espíritos malignos. Ele dominava tudo a partir da sua palavra. Salmo 33 nos diz que o mundo, a terra e tudo que nele existe foram criados através da palavra de Jesus. Essa palavra, ela tem poder, mas o que nós fazemos com esta palavra? A Bíblia nos relata a parábola
semeador que saiu para semear e lançou a semente. Nós sabemos que a semente é a palavra de Deus, e há uma semente que ela não prospera. Por quê? Porque essa semente, ela foi pisada pelo homem, ela foi rejeitada pelo homem. Quantas vezes nós pisamos a palavra de Deus quando nós não damos crédito para ela, quando ela é lançada no altar? O Senhor fala que vai fazer e nós falamos, não sei se é bem assim, e piso na palavra. O Senhor fala, tem que largar e abandonar tudo e andar em santidade, e você fala, não sei se é bem assim, e pisa na palavra. Essa semente não vai frutificar na sua vida. A palavra do Senhor foi lançada sobre esse homem não questiona Jesus, esse homem não fica, Jesus, por favor, vamos lá, você precisa ir, por favor, vamos. Não, eu não vou sair daqui sem você, Jesus. Eu não vou sair daqui sem você. Eu preciso que você vá lá. E Jesus está falando para algumas pessoas, só minha palavra basta. Só minha palavra basta sobre a sua vida. Você está querendo a minha palavra em um emprego novo? Só minha palavra basta, vai ficar nesse emprego. Você precisa da minha palavra e as suas dívidas quitadas? Vai continuar assim, só minha palavra basta. Você precisa da minha palavra e de um casamento novo? Não, vai ficar assim, só minha palavra basta. Você precisa da minha palavra e de um corpo saudável? Não, a minha palavra basta, ainda que o corpo permaneça enfermo, a palavra de Jesus tem poder. Precisamos nos apoderar da palavra de Jesus. Existem momentos das nossas vidas que tudo que irá nos restar é a palavra do Senhor. Existem momentos da nossa vida que tudo que resta é a palavra do Senhor. As pessoas vão embora, o dinheiro acaba, a saúde se vai, as amizades vão embora, e tudo que nos resta é a palavra de Jesus. O que você faz quando chega diante dessa situação? Eu me recordo de Pedro. Pedro, ele está lavando as suas redes, parado na beira do mar, e ele começa a ouvir um homem ensinar um povo, e de repente esse homem chega diante dele e pede emprestado o barco de Jesus, o barco de Pedro. Jesus pede o seu barco emprestado, e Pedro empresta o seu barco, leva Jesus um pouquinho para dentro do mar e começa a ministrar. Existem pessoas que não querem emprestar suas coisas para Jesus. Como que Jesus vai te usar se ele não pode usar suas coisas? Tem pessoas querendo ser usadas pelo Senhor, mas ele não pode usar o seu carro, ele não pode usar a sua casa, ele não pode usar suas finanças, ele não pode usar os seus dons, suas habilidades, ele não pode usar o seu tempo. Você não pode disponibilizar nada para o Senhor e quer ser usado por Ele. Pedro se dispõe, e quando chega no final daquele momento, Jesus diz, vá para onde as águas são mais profundas e lance a rede. Isso ia contra toda a lógica, contra toda a lógica humana. Pescar de dia no fundo, no mar da Galileia, isso não tinha como ser um sucesso. Isso era antilógico. Mas Pedro, ele fala, porque és tu que está falando, eu vou fazer. Talvez Jesus está pedindo coisas para você que não tem sentido, que logicamente não faz sentido. Isso não é lógico, não pode acontecer isso. Isso que Jesus está me pedindo, isso que Jesus está falando, a palavra que Ele está me pedindo não tem lógica, não faz sentido, não tem como dar certo. Jesus, você pode ser um bom teólogo, mas na minha área de tecnologia isso não vai funcionar. Jesus, você pode ser um bom teólogo, você ensina bem, você prega bem, mas isso dentro do meu casamento não pode funcionar. Jesus, Jesus, até admiro tudo que você fez, mas falando assim na minha vida, na criação dos meus filhos, com o meu marido, com o meu emprego, com as minhas finanças, isso não pode dar certo. Mas Jesus está procurando pessoas que vão falar, Senhor, ainda que não faça sentido, ainda que seja contrário tudo aquilo que o mundo está vivendo, ainda que seja contrário à tecnologia, segundo a tua palavra eu vou lançar as redes, segundo a tua palavra eu vou fazer, porque há poder na palavra do Senhor. Há poder na palavra do Senhor. A Bíblia nos relata inúmeros homens
que tudo que eles tiveram em alguns momentos foi a palavra e mais nada. Noé construiu uma arca. Tudo que ele teve foi a palavra do Senhor, não teve nada. Não teve as ferramentas, não teve os ajudantes, não teve um porquê, não teve um quando, não teve um prazo. Só teve uma palavra. Nós vemos Abraão, só teve uma palavra: sai da sua terra e vá para o lugar que eu te mostrar. Sem destino, sem GPS, sem lugar de chegada, sem quantidade de tempo que iria caminhar. Uma palavra. Moisés diante do Mar Vermelho, uma palavra: toque o mar, Moisés. Toque o mar, Moisés. É uma palavra. Josué diante das muralhas de Jericó, dê 7 voltas, 7 dias. Uma palavra. Muitas vezes é isso que nos sobra. E por que não vivemos a palavra que o Senhor determinou nas nossas vidas? Porque não cremos no poder que essa palavra tem. Quantas vezes saímos daqui que nem leão: eu vou viver, eu vou alcançar, eu vou conquistar, eu vou acessar isso, agora vai ser diferente. Mas na primeira situação contrária, o leão vira um gatinho. Um gatão ou um gatinho? Quantas vezes não damos créditos à palavra de Jesus? Davi tinha uma palavra: você vai ser o rei de Israel. Foi ungido. E durante toda a sua jornada, chega um momento, lá em 1 Samuel 27, a palavra diz que Davi, ele pensou o seguinte: um dia eu vou acabar morrendo, um dia eu vou acabar sendo morto, um dia Saul ainda vai me alcançar e vai me matar. Apesar da palavra do Senhor sobre mim falar que eu iria ser rei, que eu iria reinar, isso não vai acontecer. E eu preciso me esconder com o inimigo. Todas as vezes que alguém pôde morrer quando Saul e Davi se encontrou, não foi Davi, foi Saul, mas mesmo assim ele preferiu acreditar que iria morrer. Mesmo Saul falando: não vou mais te matar, não vou mais te perseguir, ele preferiu se esconder. E depois que ele se esconde, ele começa a fazer tudo que é errado. Ele passa 1 ano e meio ali com os filisteus, até que um dia ele chega em casa, depois de um dia de trabalho, e levaram tudo. Levaram suas esposas, levaram os seus filhos, levaram tudo que eles tinham, não só dele, mas de todos os seus soldados. E a palavra diz que eles começaram a chorar, até não ter mais forças. E eles choraram, e eles choraram. Davi e os seus 600 soldados choraram. E a palavra diz que os soldados, em um certo momento, começaram a olhar para Davi e falar: vamos apedrejá-lo, isso é culpa dele. Se chegamos aqui, foi porque ele nos trouxe até aqui. E eu quero ressaltar que, enquanto os soldados choravam, Davi também chorava. Muitas vezes nós ficamos: ué, cadê meu líder? Ué, cadê meu pastor? Ué, cadê o presbítero? Cadê? Talvez ele esteja chorando junto com você. Talvez a mesma dor que você está passando, o seu líder está passando. Talvez a mesma dor que você está passando, o seu líder está chorando. Talvez a sua mesma noite de sono mal dormida é a noite de sono do seu pastor. Talvez ele esteja ali e você achando que ele não está nem aí, que ele está sem te notar. Não, ele está sofrendo junto com você. Mas eu quero te dizer que havia uma palavra sobre a vida de Davi, e não importa o quão longe ele andou do Senhor, eu não sei o quão longe você andou da palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Talvez você chegue aqui hoje e fala: realmente, há 10 anos o Senhor me deu uma palavra, há 5 anos atrás o Senhor me deu uma palavra, há 30 anos atrás o Senhor me deu uma palavra, mas eu olho para essa realidade e eu vejo que eu caminhei para muito longe dessa realidade. Eu caminhei para o sentido contrário, eu fui para o lado oposto. Era para ter ido para lá, eu fui para cá. Era para ter feito A, eu fiz B. Eu caminhei para longe da palavra do Senhor. Não importa
importa o quanto você caminhou para longe da palavra do Senhor, a palavra do Senhor permanece sobre você, porque Ele é fiel. Independente da nossa fidelidade, Ele é fiel. Independente da nossa lealdade, Ele é leal. Independente do que nós fazemos, Ele permanece o mesmo. E a Bíblia relata que Davi, no mais profundo da sua dor, ele se ajoelha, ele se coloca diante do Senhor, e depois de mais de 1 ano e meio sem orar, depois de mais de 1 ano e meio sem adorar, depois de mais de 1 ano e meio mentindo, matando, fazendo muitas coisas erradas, com o coração quebrantado, ele se coloca diante do Senhor, e o Senhor fala: a minha palavra permanece sobre você, a minha palavra está sobre a sua vida, vai que você vai conquistar tudo aquilo que eu prometi. Não é o seu fim. Você caminhou para longe da minha palavra, você caminhou para o sentido contrário da minha palavra, mas não é o seu fim. Eu tenho provisão para a sua vida. Aleluias. Receba a honra, Jesus. Aleluias. A Bíblia diz que Davi, ele encontra um homem cansado, doente, prestes a morrer. E Davi não escuta os seus soldados para matá-lo, antes cuida dele, trata. E esse homem ajuda Davi a reencontrar sua família. Cuidado com os feridos e cansados que você encontra pelo meio do caminho. Talvez Deus está colocando feridos e cansados no seu caminho. São eles que vão te ajudar a chegar no seu propósito. Talvez tem pessoas doentes, cansadas, anêmicas, apáticas, pessoas que precisam ser tratadas, curadas, restauradas. Está rejeitando essas pessoas. Não rejeite essas pessoas, porque são elas que vão te ajudar a chegar na onde o Senhor tem para a sua vida. E Ele vai atrás da sua família, Ele reencontra a sua família, Ele conquista a sua família, e Ele se torna rei novamente. Existem momentos que tudo que nos resta é a palavra de Deus, e ela é suficiente para continuar caminhando. Ela é suficiente para que a gente possa permanecer firme. Ainda que o país entre em crise, ainda que o país entre em guerra, ainda que o seu patrão venha te demitir, ainda que a sua área seja extinta, ainda que sua família te abandone, ainda que dê tudo errado, a palavra do Senhor permanece e ela é poderosa. A palavra do Senhor está esperando encontrar corações cheios de fé. O Senhor lança a palavra aqui com poder e espera alcançar corações cheios de fé para que possa germinar essa palavra. Aleluias. Aleluias. Agora também, quando Ele diz acabou, acabou. Quando o Senhor também diz cessou, cessou. Quando Ele fala finish, finish. Eu lembro em Marcos 11, quando o Senhor passa por uma figueira e Ele tenta encontrar algo para comer, e não tinha nada ali para comer. Ele amaldiçoa aquela figueira: ninguém vai comer mais nada de você. A figueira era bonita, tinha folhas, a figueira era grande, era verde, a figueira estava muito boa, mas não tinha frutos. E o Senhor fala: ninguém vai comer mais nada de você. Para que ninguém mais comesse da figueira, podia permanecer como estava, bonita, verde, cheio de folhas, mas sem frutos. Mas no outro dia de manhã, quando eles passam, eles encontram a figueira seca. Há poder na palavra do Senhor. Cuidado, o Senhor tem passado por você, tem passado a mão e não está achando frutos. O Senhor falou que você deveria frutificar. O Senhor falou que você deveria frutificar. O Senhor te deu uma palavra e falou para você caminhar, e Ele tem passado as mãos dia após dia e não tem vindo frutos. Se Ele falar cessou, cessou. Cuidado, porque quando Ele fala acabou, acabou. Quando Ele fala não vai dar mais fruto, seca. E é por isso que às vezes nós caminhamos e até vemos pessoas e falamos: essa pessoa está andando de engano na presença do Senhor. Essa pessoa está vindo, está servindo, mas está fazendo coisa errada ainda. Mas por que ainda está? Será que ninguém está vendo? Será que o pastor não está vendo? Será que o líder não está vendo? Será que ninguém está olhando? A figueira não secou na mesma hora. Foi no outro dia. Foi no outro dia. Não foi instantâneo.
O Senhor está falando conosco, nos alertando aqui nessa noite. A minha palavra tem poder, e se eu falar acabou, acabou. Eu abro porta, mas eu também fecho porta. Eu dou provisão, mas se você também não quer, eu também deixo você caminhar pelas suas próprias pernas. Não deixe chegar nesse nível. E eu quero ler com vocês Lucas 23, 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Espera um pouquinho. Aqui é uma oração de um ladrão, de um homem que teve uma vida longe do caminho do Senhor. Aqui é uma oração de alguém que caminhou durante muito tempo longe dos caminhos de Jesus. Aqui é uma oração, um pedido de uma pessoa nos seus últimos momentos, últimos minutos de vida. Ele chega até diante de Jesus e ele faz uma oração simples, sincera, honesta. Um pedido. E muitas vezes o que nós precisamos é de uma oração sincera. Eu me recordo de Sansão, depois de ter feito muitas coisas erradas, quando estava ali nos seus últimos minutos de vida, ele fez uma oração: Senhor, mais uma vez, a sua força só mais uma vez. E ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Às vezes é uma oração que nós precisamos, uma oração sincera, uma oração honesta, uma oração com poder, uma oração que vem lá do íntimo. 43, Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu vejo o Senhor aqui. Ainda que as coisas não foram muito bem na sua vida, ainda que suas atitudes não foram muito boas, se você estiver em honestidade, o Senhor ainda tem palavras poderosas para a sua vida. Jesus quer liberar palavras poderosas sobre a sua vida. Jesus quer liberar palavras de futuro sobre a sua vida. Jesus quer liberar palavras de paz sobre a sua vida. Imagine a angústia desse homem, imagine a aflição desse homem naquela cruz, sabendo que em poucos minutos seria condenado, mas de repente, de uma hora para outra, uma paz começa a invadir o coração dele. Eu acredito que a dor física permanecia naquela cruz, mas algo começa a ser gerado no coração daquele homem. Eu acredito que o sofrimento físico ainda tinha dor no corpo, ainda sangrava, os seus ossos estavam quebrando, mas algo no seu coração estava brotando, era o poder da palavra de Jesus. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Talvez a dor física não passe, talvez a crise no casamento não passe, talvez a depressão, talvez a ansiedade, talvez a situação que está acontecendo na sua vida ainda não venha passar amanhã, mas Jesus quer que o poder da palavra dele comece a gerar paz no seu coração, comece a gerar no seu coração muita alegria, comece a gerar convicção que hoje mesmo é hoje mesmo, não é amanhã. O Senhor quer gerar hoje paz no seu coração. Aleluias. O Senhor tem paz para as nossas vidas. A palavra dele nos traz paz. A palavra de Jesus é mais doce que o mel. A palavra de Jesus alegra o coração num dia de angústia e de tristeza. A palavra de Jesus nos dá esperança quando tudo está acabado. A palavra de Jesus nos faz olhar para o futuro, mesmo diante de um caixão. A palavra de Jesus nos faz ter um coração cheio de alegria, mesmo diante de um diagnóstico de câncer. A palavra de Jesus nos ajuda a confiar nele, mesmo quando o RH nos chama e nos demite, porque a palavra de Jesus não depende de fatores humanos, não depende de fatores físicos. A palavra de Jesus não depende das situações dessa terra. Aleluias. Jesus marcou um tempo com pessoas aqui.
Talvez nós nunca tenhamos um tempo com o presidente, ou com o presidente dos Estados Unidos, ou com qualquer outra pessoa poderosa. Talvez nós nunca tenhamos um tempo com uma pessoa que possa, com uma palavra, resolver nossa vida física, nossa vida financeira, resolver o futuro dos nossos filhos. Mas Jesus marcou um tempo na agenda dele hoje. Ele falou: hoje eu vou descer na Lírio Parelheiros, hoje eu vou descer lá. Tem pessoas que querem falar comigo, tem pedidos que vão ser falados, e antes que você chegue em casa vai estar resolvido, antes que você chegue no emprego segunda-feira vai estar resolvido, antes que você volte na próxima consulta vai estar curado. Jesus marcou tempo com pessoas. É hoje mesmo estará comigo no paraíso, hoje mesmo estará comigo em paz, hoje mesmo estará comigo confiante, em alegria. Não é amanhã. Aleluias, aleluias. Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, esquentou um pouco aqui. Aleluia. Deixei de ser chique. Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Não era uma dúvida, era uma certeza. Nós vamos chegar do outro lado. Vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. E essas palavras têm poder. Jesus não lançou ao vento. Jesus não tinha dúvida que chegaria do outro lado. Jesus sabia para o que veio, sabia como iria morrer, quando iria morrer, como iria morrer. E se uma coisa Jesus sabia, que não era naquele momento, daquele jeito, com aquelas pessoas do lado dele. E ele sabia que ia chegar do outro lado. Jesus falou para você: entra no barco que a gente vai passar para o outro lado. E você se encontra no meio de uma tempestade, e você se encontra no meio de uma situação muito difícil, e talvez você se esqueceu que Jesus que falou para você: entra que nós vamos passar para o outro lado. E quando você duvida, você está falando para o Senhor que Ele é sem caráter. Quando você duvida: pô, Senhor, para que você me mandou vir até aqui? Você está duvidando do caráter do Senhor. Você está falando para o Senhor que Ele é mentiroso. Não te importas que morramos? Senhor, não te importas que meu casamento morra? Não te importas que minha vida financeira morra? Não te importas que meu filho nunca esteja na tua casa? Não te importas que eu nunca consiga abandonar esse vício? Não te importas que eu não consiga um emprego depois de tanto tempo? Senhor, estar aqui foi o Senhor que falou: vamos para o outro lado, entre nesse barco. Eu entrei e eu até remei horas e horas, eu tentei com as minhas próprias mãos. Mas você esqueceu que foi Jesus que falou: entra no barco e vamos para o outro lado, porque você vai chegar do outro lado são e salvo. A palavra dele tem poder, a palavra de Jesus tem poder. E para te provar, hoje ele vai falar: ah, crise no casamento, eu te repreendo em nome de Jesus. Ah, crise financeira, eu te repreendo em nome de Jesus. Ah, desemprego, eu te repreendo agora. Sai!
Será que eu tenho alguém aqui para crer nessa palavra nessa noite? Será que eu tenho alguém aqui para crer nisso? Que a palavra do Senhor tem poder? Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Bem sei eu o pensamento que tenho sobre você. São pensamentos de paz. Você estava muito atribulado. Existem pessoas que estavam dias e dias atribulados, angustiados, sem saber como iria resolver a sua situação, como iria fazer. Bem sei eu o pensamento que tenho. Eu quero lançar uma palavra. Vai em paz você vai se deitar nessa noite, em paz você vai se levantar amanhã. Você não estava dormindo. Quantas noites mal dormidas? Em paz você se deitará essa noite e se levantará amanhã. Você estava indo trabalhar angustiado, em paz você vai chegar no seu emprego, em paz você vai sair de lá. Você passava em outros lugares para não ir para casa, que estava tudo ruim, em paz você vai chegar lá e vai encontrar tudo em paz. Quem pode receber essa palavra, fique em pé. Nós vamos orar nesse momento. Eu não sei qual é a sua